Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Stand Nerd Entrevista. Hoje, nossa convidada da noite é a Laís Lima, fonoaudióloga, psicopedagoga, gestora de projetos, CEO e fundadora da Oficina Lúdicas, empreendedora na área de jogos e educação, escritora, palestrante, colunista e mentora de aprendizagem criativa. Tudo bom, Laís? Tudo bem, Leonardo? Boa noite a todos aí. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas é um prazer estar aqui com vocês para essa entrevista. Vai ser um papo muito bacana, com certeza. Bom, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E já vamos então começar com a primeira pergunta. Como que é a sua relação com o lúdico, Laís? Minha relação com o lúdico, eu acho que como grande parte das pessoas que trabalham hoje com o lúdico, que estão dentro do hobby, vem desde a infância, né? Eu sempre gostei muito de jogos como um todo, brincadeiras, brincava muito na rua. Eu acho que eu fiz parte aí de uma das últimas gerações que ainda tinha a oportunidade de sair para brincar, andar de bicicleta, enfim. Mas em casa mesmo eu sempre gostei muito de jogar. Então, a relação especificamente com os jogos de tabuleiro vem desde a infância, mas o lúdico como um todo também desde a infância, mas me abriu muito a cabeça depois que eu comecei a trabalhar mesmo, né, com o lúdico, e hoje eu tenho vivido isso, né, 24 horas por dia, praticamente. Eu respiro lúdico, estudo sobre isso e, principalmente, me sinto livre, né? O lúdico para mim é isso. Bom, e diz pra gente quando você começou a jogar os jogos de tabuleiros modernos e qual foi o primeiro jogo de tabuleiro moderno que você jogou? O primeiro jogo que eu joguei foi Puerto Rico. É bem engraçado, porque eu já comecei com um jogo bem cabeçudo, assim, o pessoal fala. Eu comecei a jogar jogos de tabuleiro modernos, especificamente em 2012, meados de 2012, quando eu conheci um evento aqui em Salvador, que eu achei que era de xadrez e de outros jogos mais clássicos, né? Jogo da Vida, Banco Imobiliário, enfim. É um evento chamado Tabuleiros da Bahia. E aí eu é um evento que acontecia todo mês aqui no fast food, e aí eu fui e conheci, vi jogos lá que eu nunca tinha visto na vida, e aí me chamaram para jogar uma partida de Porto Rico. Foi amor à primeira vista. Como muita gente que conhece os jogos modernos, foi amor à primeira vista. Depois daí eu não parei mais. Bom, é um caminho sem volta, né? Não tenha dúvida. Já tem vários discípulos nesse caminho aí. É engraçado ver o pessoal entrando no hobby também. Também comecei em 2012 a jogar os jogos de tabuleiros modernos, né? É algum amante dos RPGs ou da cultura geek? Se sua resposta for sim, eu venho te convidar a conhecer o Coletivo Nerd. Nós somos um projeto de alunos que viemos com o objetivo de difundir toda a cultura nerd pelo Instituto. Além disso, temos também a meta de criar um ambiente seguro para que pessoas de dentro e de fora do IF possam vir a conhecer mais sobre todo esse universo e também socializar. Se você achou legal e quer saber mais sobre os nossos eventos e projetos, que já são bem conhecidos por alguns alunos, você pode seguir as nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela. Explica pra gente então como é que surgiu a Oficina Lúdicas. A Oficina Lúdica surgiu, por incrível que pareça, a partir desse encontro, desse primeiro evento aí que eu joguei, a primeira partida de Porto Rico. Foi a primeira sementinha plantada, né? Eu já estava estudando muito sobre educação. Eu sou formado em fonoaudiologia, né, minha graduação é em fono, mas durante a faculdade eu me apaixonei pela área da educação, da fonoaudiologia escolar. Então, eu já estava estudando muito sobre os teóricos da educação. E quando eu vi os Jogos Modernos, quando me chamaram para jogar a primeira partida, que foi de Porto Rico, que eu comecei, me explicaram as regras e eu comecei a ver como se estruturava aquilo de uma forma que eu nunca tinha visto antes, e a temática do jogo completamente redonda, intricada ali, junto com as mecânicas, depois que eu fui entender, na verdade, todos esses termos técnicos. Mas eu vi que era muito mais complexo do que eu imaginava, só que era uma ferramenta genial para usar na educação.
Então, automaticamente me veio a pergunta, né? Por que isso não é usado na escola ainda? Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu nunca vi isso na minha vida. Então, eu comecei a procurar, na época, em 2012, eu encontrei o Buda, né, o Fernando Sucumo, que foi um grande mentor para mim, foi quem me passou assim, todo o material, tudo em inglês na época, a gente tinha pouco material em português aqui sobre isso, em 2012. E aí eu comecei a escrever oficinas lúdicas, fiquei com isso na cabeça martelando por muito tempo, e eu decidi que eu precisava fazer, que era isso que eu tinha que fazer, né? Colaborar com a educação através do lúdico, através, naquela época, especificamente dos jogos de tabuleiro, mas hoje ampliando muito mais os horizontes, né? Que é assim que surgiu a oficinas lúdicas. Quais são os critérios para um jogo entrar para o acervo das oficinas lúdicas? Né? Como é que você escolhe o acervo? Vai depender muito da faixa etária, do público que a gente esteja trabalhando, mas a gente toma sempre o cuidado de escolher prioritariamente jogos que sejam simples de explicar, jogos que tenham um tempo relativamente curto de partida, principalmente se tratando de falar com professores sobre o uso deles em sala de aula ou em eventos educacionais, ou até com os pais para jogar com os filhos em casa ou com os próprios alunos. A gente sempre prefere jogos que tenham tempo curto, que abarque muita gente, principalmente se os jogos forem para a sala de aula mesmo, que tenham possibilidades de ter um suporte visual, um suporte tecnológico, justamente para ser uma estratégia, né, de aplicação dentro da sala de aula, e que dê para montar um plano de aula com os jogos. Mas, fora isso, uma outra estratégia que a gente sempre utiliza é pegar jogos que a gente chama de jogos coringa, que são jogos em que o professor, como o nosso grande público são de professores, que o professor consiga olhar para aquele jogo e colocar qualquer tema dentro do jogo, adaptar ele da melhor forma possível para o seu conteúdo. E aí, depois que ele entender como fazer isso, né, com esses jogos específicos que você dá para adaptar para qualquer temática, aí ele pode ir procurar outros tipos de jogos, né, que já são mais específicos, mas com mais autonomia. Então, a gente sempre se preocupa, antes de explicar toda essa cultura, esse repertório, a partir desses jogos em que o professor consegue adaptar de forma mais fácil. Você já deu uma ideia para a gente, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de quem é o público de oficinas lúdicas, né? Eu dei uma olhada já nos resultados alcançados que você enviou para a gente, e aí eu vi que o público é bem diversificado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais por quem já passou pelas oficinas lúdicas aí nesses anos de existência de oficinas lúdicas. Nosso público-alvo-chave, o principal, são educadores, hoje. Não era há 4 anos atrás. A gente começou a trabalhar muito mais com professores de um tempo para cá. Porém, a gente nunca deixou. A gente começou trabalhando especificamente com alunos, focado mais no Fundamental 1 e Fundamental 2, né, do 4º ano em diante. Mas hoje a gente trabalha mais com capacitação de professores, só que a gente nunca deixou de trabalhar com os alunos, porque nós entendemos, né? Quando eu falo nós, porque a oficina lúdica não sou só eu. A gente tem uma equipe muito grande, por isso que eu estou falando nós, a gente, o tempo todo. A oficinas lúdicas hoje é uma rede, né? Não é mais uma simples empresa, né? Um projeto educacional. É uma rede de pessoas de várias áreas diferentes, a gente tem desde psicólogos até professores mesmo que estão atuando dentro de sala de aula, até sociólogos, pessoal da área de humanas, exatas, enfim. Então, o nosso público-alvo principal são os professores, mas a gente entende que não dá para falar para professor sem trabalhar com aluno, sem estar na pele do professor, sem entender o que o professor está passando. Fora esses dois públicos, que são os principais, né, a gente também tem um braço corporativo, então, trabalhando tanto com jogos, com aplicação de jogos, como com gamificação, trabalhando em empresas, em treinamentos, né, trazendo essa cultura lúdica para dentro do corporativo também. E um braço também ali
começando agora na área de saúde, principalmente voltada para psicologia, né? Jogos de tabuleiro e saúde emocional. Interessante. Antes da gente passar para o bloco 3, eu queria então que você falasse um pouquinho então da sua equipe que trabalha com você, né? Que você desse uma ideia assim do tamanho então de oficinas lúdicas. Cresceu assim de uma forma que eu não tinha noção de que poderia crescer, né? Depois de um tempo que eu entendi que poderia ser para além de uma empresa, para além de algo que se centra em mim ou em algumas pessoas que estão na frente, né? Hoje a gente entende oficinas lúdicas como uma rede distribuída em que pessoas de diversas áreas podem liderar projetos dentro das oficinas lúdicas. Um exemplo que a gente tem esse ano, que inclusive o próximo curso que a Oficinas vai dar é com ele, né? Não é comigo, é o Felipe Randan, que é o nosso psicólogo. Ele é recém-formado em psicologia, está trabalhando muito com equipes de esportes, está trabalhando muito com prevenção ao suicídio, então dando oficinas de prevenção ao suicídio, por exemplo, através de jogos de tabuleiro. É uma equipe completamente diversificada. Então, a gente tem pessoas da área de psicologia, professores de biologia, de sociologia, de história, de geografia, fora o pessoal tem engenheiros dentro das oficinas lúdicas. Então, é realmente um negócio muito amplo. E a gente fala que oficinas lúdicas hoje tem dois objetivos. Um é externo, que é o nosso objetivo principal, que é o que aparece, na verdade, para as pessoas, que é essa cultura lúdica, tanto para a família como para os professores, né? Levar os jogos de tabuleiro mesmo para a aprendizagem. E o objetivo interno das oficinas lúdicas é ser uma empresa, uma rede, um coworking de capacitação pessoal e profissional para quem está dentro da equipe. Então, a gente acredita muito na mentoria, a gente acredita muito em acompanhamento pessoal e treinamento pessoal para que cada um, na sua área de atuação, não necessariamente na escola, mas na área que está atuando, use o lúdico, use o jogo, né, como uma ferramenta, como suporte. Hoje a gente aqui na Bahia temos por volta de 22 pessoas na equipe e temos outros 3 núcleos que a pandemia deu uma parada aí, mas a gente está voltando aos poucos. Um é no Pará, mais especificamente na cidade de Castanhal, com o Alisson Belém. O outro é em Natal, com o Diego Azevedo, que é um núcleo um pouco mais voltado para RPG, porque ele trabalha muito com a área de jogos narrativos. Então, é um núcleo mais voltado para isso. E o outro é um grande sonho da gente, que está começando agora, que é o núcleo Recôncavo, que é um núcleo que abarca as cidades do interior baiano. É uma área que a gente não estava conseguindo chegar muito, que a gente tinha que viajar daqui da capital e ir para os interiores. Então, agora a gente está conseguindo com um núcleo interno para atender esse público também. Alguma parceria com a Universidade do Recôncavo Baiano? Ainda não. Estamos aí buscando parcerias. Uma parceria muito forte que a gente tem e que foi por causa disso que a gente decidiu também criar o Núcleo Recôncavo com o Instituto Anísio Teixeira, daqui, né, do Nordeste. Eu e a minha coordenadora, que é a Silvane Neri, a gente está na equipe de impulsionadores, eles chamam de impulsionadores, da residência de aprendizagem criativa do Anísio Teixeira. Então, a gente está tendo a oportunidade de conversar com professores da rede municipal de vários interiores aqui da Bahia e cidades do Brasil inteiro também. Então, tem equipe do Maranhão, tem equipe de São Paulo, tem equipe do Rio, tem uma galera vindo, abrindo os olhos, né, para a aprendizagem criativa, não só do jogo, mas da aprendizagem criativa e das metodologias ativas como um todo. Está sendo bem bacana e é uma parceria incrível que a gente tem aprendido muito. Mais do que mentorear, né, mais do que ensinar sobre jogos, a gente tem aprendido muito sobre metodologia ativa, sobre novas formas, né, de fazer educação. Bom, desejo sucesso aí para os empreendimentos,
para a interiorização então das oficinas lúdicas. Agora a gente vai passar então para umas perguntinhas do nosso bloco 3. Jogos analógicos, jogos digitais ou os analógicos adaptados para o digital? Qual você prefere? Jogos analógicos, sem dúvida. Eu não tenho muita paciência para digital, não. O pessoal me mata quando eu falo isso, mas eu não tenho muita paciência nem para jogos analógicos adaptados para o digital. Então, para mim, sei, eu ainda sou daquela velha guarda, né? Meio conservadora. Trabalho hoje com a plataforma, porque a gente tem que trabalhar, eu fui forçado a isso, mas a minha preferência nisso, se eu tivesse que escolher, é jogo analógico, sem dúvida. Card game, jogo de tabuleiro ou RPG? Olha, no momento atual, o RPG tem me salvado, porque eu tenho jogado pouco board game. Como eu falei, né, eu não sou muito de jogar em plataforma online, então para mim tem que ser presencial. Eu só tenho meu irmão para jogar aqui comigo, então às vezes ele não está aqui e aí eu não consigo jogar. Mas, então o RPG tem me salvado muito, porque o RPG eu consigo jogar online, então eu tenho jogado mais. Só que a preferência, no geral, é tabuleiro. Mecânica preferida? Deck building. Deck building? Deck building. Jogo preferido? Meu jogo preferido é o Terraform Mars, que tem deck building. Então, tem tudo que eu gosto, na verdade. O Terraform Mars, o jogo é perfeito. Eu não consigo achar um defeito naquele negócio. O segundo é o Seven Wonders. Perdeu o posto há pouco tempo, o Terraform Mars. Bom, sou suspeito para falar que eu adoro o Terraform Mars também. É maravilhoso aquele jogo. Seu designer favorito? Meu designer favorito é o Anthony Bauza. Tenho vários jogos no meu top 10 dele. Seven Wonders, Takenoko, enfim, Tokaido, é ele. Certo. Existe algum jogo que você não recomendaria? E quando eu vi essa pergunta, eu falei, rapaz, vou causar polêmica lá na hora. Não tem nenhum jogo que eu não recomendaria. Eu falo para todo mundo que eu não gosto de Catan. Só que não é que eu não recomendaria, porque o que é ruim para mim pode ser bom para você. Então, assim, jogue e tire suas próprias conclusões. Eu falo isso. Não tem nenhum jogo que eu não recomendaria, não. Eu acho que a pessoa precisa jogar. Tem alguns jogos que eu realmente não gosto. Catan. Não vou falar outro, senão eu vou criar polêmica. Ok. Bom, um livro sobre jogos ou sobre gamificação? Poxa, eu vou indicar para as duas coisas. Porque são dois livros que são, assim, de cabeceira, assim, praticamente, né? Na verdade, que é a série, só que eu indico o primeiro livro. O primeiro livro já tem, assim, tudo que a pessoa precisa. Os outros livros têm muita coisa também, só que o primeiro já te dá uma visão muito legal, que é o Regras do Jogo, do Eric Zimmerman e da Kate Salen. Acho que é um dos livros obrigatórios, assim, para quem quer trabalhar com o jogo, especificamente, com ludicidade de forma geral, mas com o jogo, ele, assim, é um livro que abarca muita coisa, e a série completa também. E gamificação, foi o primeiro livro que eu li sobre gamificação, e sou fã do trabalho dela, está aí fazendo um trabalho sensacional, que é o Gamification, da Flora Alves. A gente tem tantos outros autores, mas assim, a Flora Alves, além de brasileira,
ainda está aí falando muito sobre gamificação, fazendo um trabalho incrível. E ela escreve com uma linguagem simples, leve, que qualquer pessoa leiga não tem a menor ideia do que a gamificação consegue pegar e entender. Então, 2 livros, para mim, assim, tem que ter. Quem quer trabalhar com isso tem que ler. Ótimas indicações. Um sonho em relação aos jogos. Nossa, eu fiquei pensando muito, assim, quando eu vi essa pergunta. Um sonho que eu tenho que pouca gente sabe, até a galera da equipe, assim, pouquíssimas pessoas sabem desse sonho que eu tenho, um sonho que está sendo gerado aí mesmo, assim, interiormente. Agora o povo vai saber. Eu tenho o sonho de ter realmente um espaço físico, uma escola. Eu não quero chamar de escola, porque o termo escola está sendo tão assim não mal visto, mas eu queria realmente pegar referências de muitos lugares de espaços de educação, de aprendizagem que eu vejo tanto aqui no Brasil quanto lá fora, o melhor de cada um, pegar ideias de cada um e realmente ter um espaço que tenha como a sua essência a aprendizagem criativa. Porque hoje ainda a gente está numa fase de muita transição. A aprendizagem criativa hoje ainda está muito voltada a projetos, a coisas isoladas, a pequenas atividades realizadas aqui e ali, dentro de um macro da educação ainda sistemática bancária, né, que a gente conhece. Então, o meu sonho é realmente ter um espaço em que a educação criativa, né, a aprendizagem criativa, as metodologias ativas sejam a essência, funcionem para tudo, para todas as atividades, que a pessoa esteja ali e respire criatividade, saia dali e leve criatividade para as pessoas. É um sonho a longo prazo aí, quem sabe, vamos ver. Ó, criando esse espaço aí, eu vou querer ir conhecer, hein? Vamos, então vamos. Está sendo gerado, é um sonho que está sendo gerado e que está sendo bacana pensar sobre isso. Para você, jogos e educação significam? Jogos e educação significam a nossa forma natural de aprendizado, que a gente vai perdendo ao longo da vida, mas é a nossa forma natural de aprender. A criança aprende brincando. Eu sempre falo essa frase, que é do Vygotsky: antes da criança aprender a ler a palavra, ela aprende a ler o mundo. E não tem outra forma da criança aprender a ler o mundo sem brincar com ele, né? Que ela aprende interagindo com o mundo. Então, jogos e educação, para mim, é isso. É uma forma natural de aprender. Bom, então a gente vai pro nosso finalzinho da entrevista, onde a gente pede, então, para quem veio aqui, deixar um recado para os nossos espectadores. Bacana. O recado que eu quero deixar para vocês é: joguem, acima de tudo, brinquem, sejam livres. Teve uma frase que eu ouvi de uma professora quando eu perguntei uma vez, quando estava dando uma palestra sobre ludicidade, e a primeira pergunta que eu fiz foi: o que é ludicidade para você? E aí teve uma professora que respondeu de uma forma inusitada e brilhante. Eu levei essa frase para a minha vida. Assim. Ludicidade para mim é se sentir livre. Então, se sinta livre para expressar quem você é e, consequentemente, transformar a sua vida no lúdico, né? Pensar na sua vida de forma gamificada, ludificada. Não é um bicho de 7 cabeças isso, é só se sentir livre para ser quem você é, para jogar. Se você quer trabalhar, por exemplo, com jogos, não adianta querer trabalhar com jogos e não jogar, e não experimentar. Então, experimente, se permita experimentar coisas novas e jogos novos, né? Por que não? Então, assim, foi um grande prazer estar aqui com vocês e falar, né, sobre jogos, sobre ludicidade, sobre criatividade. São temas que eu amo falar. Se deixar, eu fico aqui falando. É porque a entrevista é curta, mas se deixar, eu fico falando sobre isso aqui a noite toda. Então, se você não conhece Oficinas Lúdicas, sigam a gente no Instagram, @oficinaslúdicas. Vai no link da bio lá no Instagram também, que você vai achar vários materiais, várias dicas sobre jogos, artigos, entrevistas e um material vasto aí sobre jogos e criatividade. A gente lançou recentemente 2 e-books,
um e-book falando sobre jogos de tabuleiro modernos na aprendizagem, está lá no link da bio também, e o outro sobre introdução à gamificação na aprendizagem. Um livro bem introdutório também para quem não conhece nada sobre gamificação, entender o que é esse universo. Então, Facebook também a gente tem, quem não tiver Instagram, a gente está no Facebook também. Bom, Laís, muito obrigado. Eu vou buscar esses links e vou colocar na descrição aqui embaixo para facilitar o pessoal, quando ver a entrevista, já conseguir acessar, tá? Agradeço mesmo, foi muito bacana. Eu já conheci um pouco do Oficinas Lúdicas, conheci melhor agora com a entrevista e com o material que você enviou para a gente. Achei um projeto muito bacana. Eu comecei também lá em 2012, cheguei a fazer uns protótipos de jogos com os meus alunos voltados para a minha disciplina já em 2012, também empolgado quando conheci os jogos de tabuleiros modernos, né? Então, assim, é bom ver que a empolgação é de outras pessoas e que no seu caso ela rendeu assim frutos enormes, né? Porque são quase 10 anos, né, de projeto praticamente, muitas escolas atendidas, muitos alunos atendidos, muitas famílias, né? Porque querendo ou não, a socialização é importante e eu acho que os jogos de tabuleiro se prestam muito bem a isso, a trazer um bom convívio para a família, um bom convívio na escola, e realmente é fantástico ver projetos como o seu, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo, pelo convite, agradeço ao Ludus Magisterium, né, que é um grupo incrível de muita gente que tem feito um trabalho sensacional, não só na área de jogos de educação, mas de jogos de forma geral, assim, tem muita gente produzindo material muito legal, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, né? Como você falou aí, já estamos nos encaminhando aí para 10 anos, e foi tudo tão rápido que eu não senti, mas assim, se eu pudesse, eu faria tudo de novo, sem dúvida. A minha paixão mesmo e a minha missão, né? Tem muita gente que fala para eu, vá, segue logo para o corporativo, e eu falo, não, a gente pode até trabalhar com corporativo, mas a educação a gente nunca vai deixar, porque é uma missão de vida mesmo. A gente acredita na educação básica, a gente acredita nos pais, como você falou aí, na família, como parte disso e como não só parte, mas assumindo protagonismo também dessa parte da educação, da aprendizagem, né? Os pais, nesse período aí, descobriram muito, né, o que é isso. E eu vejo, por exemplo, o homeschooling tomando a proporção incrível e eu apoio muito esse movimento. Então, a gente tem trabalhado muito também com os pais, dado essa atenção, né, para que eles consigam também continuar esse movimento aí. Isso tem sido muito bacana, trabalhar dessa forma. Bom, nós esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe um like aí para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever e também ative o sininho para a gente te notificar da próxima entrevista. Até mais!